Aí um belo dia no sábado ele vira pra mim e diz assim: pai, vamos tomar um chopp? Eu falei: ih, caramba, tomar um chopp no sábado, algum problema muito sério. Só falta ele virar pra mim e falar assim: ô pai, eu vou largar a medicina, ô pai, eu não quero mais. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast. Eu, João Batista Hoptis Neto, junto com meu pai, João Batista Hoptis Júnior. E hoje nós vamos tratar de um tema bem relevante, que é como que funciona, como que é uma empresa de medicina ocupacional, né? E todos os desafios e como que isso é enfrentado. E passando um pouquinho até pela história do Instituto Paulista de Higiene e Medicina Forense do Trabalho, que é a empresa a qual o meu pai criou e hoje a gente trabalha junto lá. Então, a gente poder trazer esse tema à discussão para vocês, como que funciona e principalmente qual que é a dificuldade e o porquê, a importância de uma empresa que presta serviço na área de medicina ocupacional. Então, eu vou passar aqui a palavra para o meu pai, para ele poder dar um oi aí para vocês e a gente poder começar um bate-papo aqui. Olá, pessoal. Estamos aqui, como o Neto já falou, novamente trazendo para vocês dentro do MedLexCast e dessa vez trazendo a história de como tudo isso começou, podendo chegar a hoje, a gente falar com toda essa evolução, né, midiática, poder falar em podcast. Na verdade, acho que o Neto já iniciou a conversa, mas é assim, ó, o Instituto Paulista foi fundado em 1988, logo após a Constituição Brasileira, e eu acreditei naquilo que muita gente não acreditava, né, que era a medicina legal e a medicina, claro, ocupacional sobretudo. Por quê? Porque a portaria, como hoje é fácil a gente falar, mas vamos voltar no tempo para poder nos encaixarmos na situação. Em 88, a portaria 3214/78, que trazia as normas regulamentadoras que falavam de higiene, segurança e medicina do trabalho, ela tinha sido editada, estava como toda grande modificação que surge num cenário legislativo, ela estava como alguns autores costumam dizer, ela estava amadurecendo. E 10 anos depois surge uma Constituição que faz um reforço nisso, trazendo dentro do artigo 5º a obrigação da tutela e da preservação da saúde e segurança do trabalho na relação e no contrato de trabalho. Então, diante disso, o Instituto Paulista, eu, médico à época só, e comecei a ver a necessidade e acreditei nisso. Por quê? Porque, como eu disse, em 78, a portaria na sua NR4 trazia a obrigação, de acordo com o número de funcionários de algumas empresas, de terem médico do trabalho todo o tempo, inclusive em períodos de 4, de 6 e de 8 horas. À época a legislação dizia isso. E aí começou a necessidade de ter médico no mercado que pudesse ter formação em medicina ocupacional, à época medicina do trabalho. E por incrível que pareça, já era a única especialidade que era reconhecida em lei, porque ela dizia que tinha que ser médico do trabalho. À época surgiram uma série de cursos, de tudo mais, e você, à época, fazia um curso que te declarava médico do trabalho e aprender realmente, ia para dentro da fábrica, ia conhecer e tudo mais. Claro que não com a tecnologia, com a condição que hoje se tem. E o Instituto Paulista foi feito, mas principalmente com base na necessidade de se fazer os chamados atestados, que nem se falava ainda em PCMSO, isso veio em 94, mas a necessidade de se fazer os exames admissionais. E à época só se falava em admissional e demissional. E o Instituto começou, realmente a gente fazia exame quando eu fundei, quando eu comecei a fazer pela paixão que tinha pela medicina ocupacional, porque acreditava muito nela, achava que ela era o caminho, e pela medicina legal,
E a medicina ocupacional, obviamente, acabava sendo ali, não vou dizer junto, mas ela trazia muito de legislação, muito de condições a serem analisadas, principalmente dentro da portaria 3214. E aí isso fez com que eu pensasse numa empresa que pudesse prestar serviço e trazer uma melhoria, vamos dizer assim, uma evolução dentro dos serviços de saúde ocupacional, de saúde em medicina do trabalho. E o Instituto foi fundado, como disse, já em 88. E daí para frente ele veio crescendo, óbvio que de 88 a 94 as condições eram outras. A essa época, eu fazia, e o que segurava a empresa também, que pelo conhecimento da medicina do trabalho, a gente começou a fazer a parte de perícia médica na Justiça do Trabalho, que à época, na verdade, era Junta de Conciliação e Julgamento, tá? Não se falava nem em vara do trabalho, era Junta de Conciliação e Julgamento. A finalidade era tentar primeiro conciliação para depois ir para o magistrado. À época nós tínhamos primeiro os chamados juízes vogais, que depois viraram juízes classistas e, por fim, hoje se tem os juízes todos togados. Muito bem. Então, Neto, eu acho que é importante, nesse histórico, eu quis fazer um preâmbulo, porque o Neto, por incrível que pareça, eu não sei se a paixão dele pela medicina do trabalho e pela medicina legal veio natural ou veio de forma forçada até. Por que forçada? Não que eu o obrigasse, mas pela necessidade. O Neto entrou, tanto ele quanto os outros 2 filhos meus que trabalham comigo, a Mariana e o Fernando. Eu sempre tive uma tese como pai da seguinte, tive uma visão, que sei que é a minha até hoje, que é assim, cabeça ocupada não dá espaço para aquilo que não se deve fazer, ou não dá espaço para as influências que não são benéficas à criação, à formação, à família, tudo aquilo que a gente acredita. E aí o que à época eu fazia? O Neto, com 13 anos, 14 anos, ele saía do colégio e ia para dentro do instituto. Fazer o quê? Contar papel, contar exame, ir no cartório. Arquivo, mexer em arquivo, enfim. Ele tinha uma atividade que era importante dentro do contexto, mas que isso é uma confissão aqui até de irregularidade. Com menos de 14 anos ele fazia isso. Mas ele não estava na rua, ele não estava com maus pensamentos, ele fazia. E isso fez com que ele fosse tomando ciência, fosse gostando da coisa, acredito eu, me corrija aí, né? A palavra Sim. É tua também. E aí, com isso, ele, com tudo isso, ele resolveu, num determinado momento, que ele ia fazer medicina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que você resolveu? Se teve influência a trabalhar lá? Se a influência certeza, foi... Né? Você... já acompanhando e vendo tudo que é feito e tal, e sempre quis fazer medicina, acho que, não sei, foi uma coisa meio natural, nunca foi forçado, nada, cada um faz, tanto que meus irmãos não fizeram medicina, então não tem nada a ver, acho que com questão de forçar, é questão de gostar, eu gostava, e desde que eu pensava em ser alguma coisa, acho que a única coisa que eu quis ser antes era jogador de futebol, aí ver que não dá para ser jogador de futebol, você vai querer fazer, e aí eu queria fazer medicina, e sim, trabalhando desde de adolescência, eu lembro, na época o Instituto Paulista ficava na Avenida Imirim, outros tempos, né, eu tinha 14 anos, 15 anos, pegava um ônibus em Santana, porque a minha escola ficava ali próximo a Santana, e ia até a Avenida Imirim de ônibus sozinho. Hoje acho que eu não deixaria meu filho fazer um negócio desse nunca, com 13, 14 anos, pegar um ônibus sozinho e andar por São Paulo. Outro tempo, né, década de 90 ainda. Então tinha isso e ficava lá, fazia serviço de office boy, saía com o motorista para fazer entrega, né, nas empresas. Verdade. Conhecia as empresas porque você ia com a época, com o Aurélio, isso. Fazia as entregas e ia conhecendo as empresas. E aí nas férias ficava o dia todo lá, né? Então fazia o que fosse, ia em cartório, na época ia muito, né? Tanto tempo, né? Assim, não faz tanto tempo assim, mas eu lembro na época
aquelas impressoras eram aquelas impressoras matriciais, tirava a remalina. E tirava aquela rebarba que tinha do lado. A remalina. E aí não tinha xerox dentro da empresa. Então você tinha que ir até uma encadernadora para poder fazer o caderno lá, tirar xerox, bater o carimbo de cópia, encadernar também, não tinha encadernação dentro da empresa. Tinha que fazer encadernação em encadernadora e fazia isso. E foi desse jeito, fazia arquivo e aí, quando eu cheguei, acho que no terceiro colegial, provavelmente, segundo ou terceiro colegial, aí eu parei de trabalhar e comecei a fazer, inclusive no terceiro colegial, comecei a fazer cursinho, né, junto com o terceiro colegial, e entrei na faculdade de medicina. E aí, nessa época, o teu irmão, o Fernando, estava um pouco atrás vinha atrás de você, aí inverteu. Porque quando você estava querendo sair, o Fernando já tinha entrado pelos mesmos motivos. Para não ficar na rua, não ficar... Aí ele veio para fazer e está lá com a gente até hoje, fez engenharia de segurança e está com a gente até hoje. E o que é importante que ele não está contando aqui, eu vou contar, é assim, ó, ele fez medicina. Fez medicina, na época eu fazia mestrado e doutorado no Hospital das Clínicas. Não, eu já estava fazendo mestrado quando você... Sim. E aí ele se formou e ele fazia parte, ele ia comigo para o Hospital das Clínicas e ele fazia parte de um grupo que era da gastro do Hospital das Clínicas, e ele fazia parte do grupo lá que faz das autópsias e tal. Bom, muito bem, que era cirurgia experimental. E ele, para mim, dizia todo o tempo assim: pai, eu vou fazer cirurgia. Pai, vou fazer cirurgia. Pai, vou fazer cirurgia. Até aí, tudo bem, vamos respeitar a vontade dele. Já era, essa época, um homem, né? Mas, no fundo, eu pensava comigo, uma empresa, a época, o Instituto tinha crescido muito, e o Instituto tinha crescido muito, e eu dizia, o Neto não vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente fez aqui, mas tudo bem, é a vontade dele, tem que respeitar. Aí um belo dia no sábado ele vira para mim e diz assim: pai, vamos tomar um chopp? Eu falei: ih, caramba, tomar um chopp no sábado, algum problema muito sério. Só falta ele virar para mim e falar assim: ô pai, eu vou largar a medicina, pai, eu não quero mais. Mas tudo bem, vamos lá. Aí nós fomos lá próximo, fui eu e ele, eu me lembro até hoje. E eu esperava que ele chegasse lá e me contasse alguma coisa. Aí ele falou assim: ó pai, eu resolvi alguma coisa, não sei se vai te decepcionar, porque ele vinha acompanhando o grupo de cirurgia do Hospital das Clínicas, à época, dentro do saudoso, dentro do grupo do saudoso do fígado, do saudoso professor doutor William Brown Saad, que foi o meu mentor dentro do mestrado e doutorado. E tudo bem, pensei, ele vai largar a medicina, fui para lá pensando, ele vai largar a medicina ou sei lá. Não, mas eu tenho que te contar um negócio, não sei se vai te decepcionar, mas... Não, sem problema, filho, tamo junto. Aí ele falou: eu não vou mais fazer cirurgia. Eu quero fazer medicina legal e medicina ocupacional. Aí, quer dizer, essa é a única coisa que eu realmente não tenho, né? O mínimo peso, eu escutei agora da boca dele que medicina não foi por influência. Ótimo, maravilha. O que eu sempre... É uma influência indireta, né? Não é o que eu disse, não é uma imposição. Vá fazer medicina. É claro que influencia, né? Agora, quando essa da cirurgia, todo o tempo, eu por dentro ainda comentava com a mãe dele, falava: não, pelo amor de Deus, né? Toda a empresa que tem, né? Fazendo, mas vamos respeitar. E aí esse dia ele vira e diz para mim assim: pai, eu quero fazer medicina legal. Nossa, não preciso dizer que eu fiquei altamente feliz, não só por mim, mas por ele, porque inclusive é muito claro, isso eu digo para todo mundo, quando a gente sabe dar o espaço necessário para vamos dizer assim, para a tua experiência ser usada, mas principalmente usar a força, a atualização do jovem que vem com você. Eu acho que esse é o segredo de qualquer instituição, e do Instituto foi isso.
veio a força jovem dos filhos, de uma forma geral, com uma cabeça nova, e eu usei da minha experiência para parametrar aquilo que eles trouxeram. Mas, sem sombra de dúvida, o Instituto cresceu muito depois que eles entraram, e cresceu em função do quê? Porque eles vêm atualizados, eles vêm com o gás todo, eles não vêm com as decepções que a gente passa a ter com aquilo tudo que a gente vai planejando e que por algum momento é frustrado, não pela tua falta de planejamento ou pela tua falta de conhecimento, mas por influências e vieses que você desconhecia, e isso te traz a experiência sobre o fato. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que marcou muito. Por quê? Porque ele veio e disse, vou fazer, e a partir daí eu vi, bom, a empresa vai ter continuidade. E na sequência o Fernando estava lá dentro, o Fernando nessa época fazia direito. Sim. E aí na sequência fez engenharia, fez engenharia de segurança, e está lá dentro. E a Mariana que fez direito, que está lá dentro. Então, hoje eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, o mais importante na vida é você conseguir aliar a garra, o gás, a vontade do jovem que vem empurrando uma condição dentro de qualquer princípio que você precise ou queira para tocar uma empresa, com a experiência, e isso será o parâmetro daquilo que você já fez e não deu certo, que você vai dizer, modifica, porque desse jeito eu já fiz, não deu certo. É importante, e acho que isso é uma coisa que a gente sempre levou como um norte, né? A gente é uma empresa hoje que tem um nome no mercado, mas também a gente preza muito pela questão da qualidade do serviço. Sim. E por isso que também a gente às vezes não quer rasgar, ter um pensamento de não sair aumentando de forma desenfreada. Sim. E para você manter a qualidade do serviço. Essa é uma preocupação que a gente tem muito, e acho que é uma preocupação de toda empresa. Não adianta a gente sair no mercado e você ter 5 mil clientes e você ter uma qualidade de serviço ruim. Então, é uma empresa que ela tem um crescimento consistente ao longo do tempo, mas sempre prezando pela manutenção da qualidade no serviço prestado, e principalmente uma coisa que a gente se preocupa muito em dar um suporte para o empresário. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E essa é uma visão... Vê uma coisa, Neto, desculpa te cortar, mas vê uma coisa que eu lembrei agora. É que todo mundo deve questionar, e me questionam muito, que é assim, João, a medicina se explica o direito, por que vocês começaram a... Justamente por isso, né? Por pensar, a ideia de você aliar a medicina ao direito é por você enxergar que nessa área de saúde e segurança do trabalho, a gente tem, eu sempre comento quando a gente vai dar aula tal, sobre isso, eu falo para os alunos, a medicina do trabalho talvez seja a especialidade médica, e é a especialidade médica mais regulamentada. Então, nós estamos ali para fazer a medicina, mas a gente não pode esquecer do direito, porque muitas das coisas que a gente faz é imposta pelas leis, né? Então, como você até comentou, o artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 23, ele fala que é direito do trabalhador urbano e rural a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e segurança. Então, o que ele está querendo dizer ali? Ele está dizendo que as normas vão ser obrigatórias, esse dispositivo constitucional tem que ser regulamentado. Isso está previsto na CLT, nas normas regulamentadoras, em várias portarias do Ministério do Trabalho. Então, a necessidade e aí o que eu falei no atendimento ao cliente, a necessidade de dar um atendimento mais completo é que criou-se a ideia de se fazer o direito, né? Não, como eu sempre comento, não para advogar, não para aplicar, mas para conhecer, mas para conhecer e principalmente falar a mesma língua do advogado. Acho que essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, que é uma reclamação que a gente vê às vezes do advogado. Então, o médico, a medicina, ela tem uma linguagem muito própria, muito característica só dela. E quando você vai dialogar com as outras ciências, às vezes pode ter um ruído na comunicação. Então, uma coisa que para o médico é muito óbvio,
para o advogado não é, e vice-versa, uma coisa que é muito óbvia para o advogado não é para o médico. Então, a gente viu essa necessidade e nessa prestação de serviço para garantir uma qualidade, principalmente para garantir uma segurança. Eu falo sempre, o empresário, o que ele quer é segurança. Segurança jurídica, segurança para ele poder fazer um planejamento de longo prazo. O Brasil, infelizmente, a gente tem esse problema, né? A gente fala que no Brasil até o passado é incerto. Então, é difícil o empresário pensar no investimento de longo prazo se ele não tem segurança que uma decisão tomada agora vai ter essa interpretação lá na frente. Então, por isso de se ter essa ideia de trazer uma maior segurança de quando você toma uma conduta, quando você faz... É claro, a gente tem que aliar o interesse da proteção do trabalhador, que acho que esse é o norte da medicina do trabalho, a proteção à integridade física e à saúde do trabalhador, com o interesse também da empresa, porque também se a empresa não existir, se a empresa não tiver lucro, se a empresa não produzir, não tem emprego. Não tem nem o trabalhador. Então a gente precisa aliar esses dois interesses e essa não é uma tarefa, muitas vezes, muito simples, né? Então são coisas bem complexas no dia a dia. Eu costumo dizer que a finalidade da gente em busca do direito é principalmente que a gente tem que traduzir o advogadez ao medicinês e trazer muitas vezes para dentro do periciês. Por quê? Porque você tem de um lado uma ciência que, como eu disse outro dia aqui, repito, uma ciência que é de verdades transitórias. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Sim. Nesse momento, um monte de coisas que são doutrinas podem estar sendo derrubadas por trabalhos científicos, por condições as quais é o que evolui, o que nos traz a medicina até aqui, com todas as evoluções que ela tem. Uhum. E, por outro lado, o direito, que ele tenta um alinhamento social, uma estabilidade social todo o tempo, trazendo, obviamente, regras que são certas ou erradas, ou interpretadas, como hoje é a norma, né? Mas, então, eu acho que essa foi o motivo que sempre me incentivou. Por quê? Porque, como já disse aqui, repito de novo, nós estamos falando do mesmo indivíduo, tá? É só visões técnico-científicas diferentes e que dentro da medicina do trabalho as influências disso são muito grandes, tanto de um lado, tanto no pêndulo do lado do empregado, quanto no pêndulo do lado do empregador. Aqui não é nossa função olhar o lado da razão e de quem tem mais força, quem tem... Não é. O que eu sempre digo é assim, a visão técnica ela sempre tem que traduzir, sobretudo, aquilo que traz para os dois lados o maior equilíbrio. Sim. Por quê? Porque tem muita norma que a gente sabe, a gente convive, isso é um problema muito sério, que tem muita norma que a gente sabe que ela é inaplicável. Muita condição que é inaplicável. E não é inaplicável pela condição financeira, ou por causa de lucro, por como muita gente tenta traduzir. Ela é inaplicável pela própria condição dela, dentro de um país como o nosso, dentro das condições de trabalho, e até da condição, e até da condição daquele trabalhador econômico, técnica, científica. Isso é uma coisa muito... A gente sempre comenta sobre isso, né? Existe um distanciamento entre quem faz a lei e quem executa. Quem põe o pé no chão da fábrica e quem... Infelizmente, a gente tem algumas coisas que no papel são muito bonitas, mas no dia a dia a aplicabilidade é impossível. Então, tem esse distanciamento entre a prática e a teoria. É gramática. E aí você precisa fazer esse alinhamento. E aí é o que a gente fala que muitas vezes falta, essa questão do bom senso, né? Então a gente precisa ter um bom senso para que não inviabilize determinadas atividades, mas garantindo a saúde e a segurança do trabalhador, claro. A gente sempre fala, você tem que hoje, cada vez mais você lida com regras de governança corporativa, ética, responsabilidade social. Todas as empresas têm isso como um norte e levam isso muito a sério. Mas existem algumas coisas que são impossíveis. Por exemplo, para mim o maior exemplo de uma lei que não condiz com a realidade é o prazo para emissão de CAT. Sem dúvida. Você coloca na legislação que a empresa tem que emitir a CAT no dia útil seguinte ao do acidente.
Ok, o cara sofre um acidente, para ele te levar o atestado leva 3 dias. E o mais importante na CAT, o mais importante do conhecimento da CAT também é a própria empresa ter conhecimento do que ocorreu dentro de uma sindicância para melhorar a condição de outros. É absurdo. É então, prevenção, né? É absurdo. Então, você não consegue nem investigar para saber se aquilo é mesmo um acidente de trabalho, se não é. E aí, o que acontece? É aquela coisa, né? Isso faz com que ocorra subnotificação. Porque aí a empresa fala assim, quer saber? Não vou fazer emissão. Então, é absurdo a gente pensar, e para mim isso mostra claramente como a gente tem um distanciamento entre quem faz a lei e quem aplica, né? Quem está no dia a dia dentro das empresas. E um ponto importante, e como médicos nós enfrentamos isso, fazendo medicina do trabalho, o pessoal que está aí assistindo, também quem faz medicina do trabalho, é que durante muito tempo, meu pai sempre fala isso, mas ainda é assim, a medicina do trabalho agora ela começa a ser enxergada como uma especialidade médica, né? Sempre foi bico. Sempre foi bico e sempre foi assim. Mas você é médico do trabalho, mas qual que é a sua especialidade? Isso. Todo mundo sempre, você faz perícia, mas qual que é a sua especialidade? E hoje a gente tem a medicina do trabalho como uma especialidade médica, a perícia médica, a medicina legal e perícia médica como uma outra especialidade médica. Então, essa é uma dificuldade e isso tem sido superado, e a gente vê um maior número de empresas de medicina do trabalho no mercado. Algumas, a gente tem que fazer algumas críticas que não são de médicos, né? E a gente isso é uma das coisas que eu acho que tem que se pontuar isso muito. Tem um responsável técnico, sim, legal, sim. Mas quem está à frente ali da empresa muitas vezes não é um médico. Isso tem um prejuízo no atendimento ao cliente. Então a gente precisa fazer essa pontuação, tá? Que é uma coisa que a gente verifica. A dificuldade às vezes de ter contato com o médico. Então a gente tem uma rede credenciada para fazer o atendimento pelo Brasil, né, dos nossos clientes, e às vezes você tem essa dificuldade. Então tem uma empresa de medicina ocupacional em tal cidade, obviamente não vou citar nome, nada, mas tem uma empresa numa determinada cidade, aí tem alguma conduta que, eu preciso falar com o médico. Mas o médico vem aqui uma vez por semana. Até em função do sigilo ético profissional, sim, que você não vai falar com quem não é médico. E essa semana, né, só te ilustrando, essa semana nós tivemos um caso. Essa semana. Que nós precisamos falar com o médico, escutamos assim, o médico só vem aqui de quinta-feira. E a empresa tem que tomar uma posição muito antes disso. Porque tem um médico que atende no dia a dia, mas é médico examinador, muitas vezes um recém-formado, e a gente precisa conversar com alguém que realmente tem uma experiência em medicina do trabalho para explicar uma situação, um caso bem complexo que aconteceu por um equívoco, né, por parte exatamente. Da empresa. E a gente tem essa dificuldade, né? Então esse é um ponto importante, e aquilo que eu falei no começo, da gente ter como uma visão do Instituto Paulista de um crescimento sustentado ao longo do tempo, mas com responsabilidade de você ter uma qualidade nesse atendimento, de você poder, por exemplo, qualquer cliente ligar e falar ou comigo, ou com meu pai, ou com o Fernando, com a Mariana, ter esse contato, porque se você tem um crescimento muito desenfreado e perde a qualidade, você vai ter uma diminuição aí na prestação do serviço, e esse é uma coisa que a gente preza muito, né? Ter esse contato direto com os clientes, do cliente poder ter o meu celular e ligar e falar diretamente e isso ser um diferencial, né? Tanto é verdade que a vergonha que eu passo aqui é toda semana. Toda vez que estava no podcast, meu telefone toca aqui. Sim. Porque eu esqueço de desligar. Mas isso é em função também da idade que eu me dou esse direito. Eu já coloquei no silencioso, de desligar da tecnologia. Mas eu acho que é isso. Então, a gente precisa ter, e aí tem uma empresa há muito tempo no mercado, né, buscando essa qualidade na prestação do serviço e prestando serviço nas mais diversas áreas. Acho que não tem nenhuma das normas regulamentadoras que a gente não consiga atender, né? A gente atende todas as normas e consegue dar um suporte, e também na área pericial. Então, para os escritórios de advocacia, como a gente disse, apesar de ser advogado, se procurarem aí na internet, não vão achar nenhum processo em que eu esteja vinculado como advogado. Nunca recebi nenhuma procuração para atuar em nome de ninguém. Nunca foi ideia.
a ideia é justamente falar a língua, os advogados são os nossos clientes, né? Então, esse é uma preocupação que a gente tem também, e podendo atender em todas as áreas relacionadas a normas regulamentadoras, perícia médica, responsabilidade civil do médico, que também é um outro ponto importante. E aí vem um pouco até para comentar aqui, a gente está fazendo aqui, traçando um histórico da empresa. Foi a área que você fez o mestrado e doutorado, né? Nessa área de responsabilidade civil do médico. Agora, a gente tem aí a mudança, né? Não se usa tanto o nome erro médico, o próprio CNJ tirou esse termo das ações, né? Então, essa responsabilidade civil do médico, responsabilidade penal do médico é uma questão importante também que a gente atua no nosso dia a dia e que precisa ter um olho sobre isso, principalmente quando a gente vê notícias aí de problemas e cada vez mais os médicos e as ações cíveis e penais contra médicos, às vezes responsabilidades que realmente teve algum problema no atendimento, outras não. A questão do plano de saúde, né, do plano de saúde, aí você tem a questão de medicação de alto custo, liberação de procedimentos. Semana tem passada uma série mesmo, de questões que envolvem, a gente atende inclusive um plano de saúde em relação a essa questão de assistência pericial, e justamente você tem uma série de entraves aí e que precisa desse conhecimento médico e jurídico, porque isso facilita o diálogo. Acho que essa que é a grande questão da formação e do que a gente entende como empresa prestando serviço nessa área, porque a gente vai ter que transitar nesse mundo, né? No mundo médico, no mundo jurídico, e aí em razão de tudo isso a gente poder atender com qualidade. E aí tem essa questão se quiser comentar um pouco até para eles, a gente está traçando esse histórico, né? A sua formação, você fez lá a medicina, depois foi para essa área. A minha avó falava que você não era médico porque não fazia medicina assistencial, né? E aí depois fez medicina do trabalho, perícia médica, e aí acho que foi em 2000 e pouco que você foi fazer um mestrado, não lembro muito bem o ano. 2002, né? Que eu comecei. 2002, né? E aí fez nessa área de responsabilidade civil, e a época possível de se denominar dentro de um trabalho que hoje não se pode mais, em função até das decisões dadas pelo CNJ, das determinações dadas pelo CNJ, responsabilidade civil e erro médico. E interessante, né, só para orientar isso tudo que você está falando, dentro da linha de pesquisa que levou ao mestrado e doutorado, uma coisa ficou que hoje ainda é uma briga minha muito grande. Ficou muito demonstrado numericamente. O meu mestrado e doutorado foi feito em cima de condições de análise processuais, obviamente, para poder se ter uma materialidade nisso possível de ser levado como linha de pesquisa, que hoje, inclusive, ainda é uma linha de pesquisa dentro da universidade. E aí o que me chama a atenção, e me chamou muito a atenção, foi os resultados, onde a gente chegou à conclusão, à época, nós estamos falando de 2002, é bom a gente voltar ao cenário, voltar àquela condição da época, de 2002 e depois em 2008 com o doutorado, o que demonstrou-se, ficou muito patente, é que o erro, aspas, né, da época, chamado de erro médico, ele não está diretamente ligado, exclusivamente ligado ao erro técnico. Ele é muito ligado, e a gente mostrou numericamente, lá estatisticamente, que a grande maioria dos erros à época estavam ligados a quê? A 3 condições básicas. Primeira delas, qual é? A relação médico-paciente. Essa é a primeira que vale. Tá, né? A relação médico-paciente. Então, deixava de ser uma condição de busca de um erro e passava a ser o quê? Aquilo que alguns autores até chamam de busca da justiça pessoal. Então, por algum motivo, aqui deixa claro o seguinte, eu não estou aqui com procuração de médico nenhum, eu estou dizendo aquilo que é trabalho científico feito no meu mestrado e no meu doutorado.
onde você observa que a relação pessoal em algum momento se rompeu e aquele indivíduo foi buscar, no âmbito da jurisdicionalização, a vingança pessoal sobre um ato relacional. E muitas vezes você tem uma complicação que é prevista, né? Então, sim. Que aí a pessoa, por ter essa quebra na relação médico-paciente, isso deixa de ser visto pelo paciente como uma complicação e pela questão do envolvimento emocional. Fala assim, não, ele errou. E aí eu vou buscar isso na justiça. Sempre acha, se a gente quiser, eu acho que isso é importante. Se a gente quiser, a gente acha erro em tudo. O que interessa é o contexto de conhecimento da época, o guideline, o protocolo. E a medicina é uma ciência de meio, não é de resultado. Enfim, isso. Então não dá para garantir, a pessoa chega lá, você vai garantir o resultado? Não. Você vai fazer tudo possível para que tenha um resultado favorável. Isso é outra coincidência entre a medicina e o direito, né? Ninguém garante processo, ninguém garante resultado de atendimento. Claro. Então, o que acontece? Então, um dos tópicos principais foi relação médico-paciente. Segunda condição prevista, tá? Que hoje isso também já se superou. A falta de documental, então é o erro. Superou mais ou menos, né? Ainda tem muito... Mas hoje, pelo menos, aí quando a gente esmiuçou isso, foi bom você tocar nisso. O documental é ruim, ainda é ruim em alguns lugares. Mas você tem um segundo aspecto. A grande maioria, pela evolução, hoje usa digitação. Pelo menos é legível. É legível. Mas o problema... Porque antes ele era ilegível e intelectível. E sem conteúdo. Agora o problema é o conteúdo, né? Hoje o problema é a intelectibilidade. Por quê? Porque você lê e não entende o que o cara escreveu. E tem uma outra questão, né? O médico, e acho que isso vem muito da formação do médico, pela rapidez ali... por essa preocupação que o médico tem em relação à saúde do indivíduo, muitas vezes em pronto-socorro, o médico ele não escreve de forma adequada. Não há uma preocupação e uma formação por parte da Faculdade de Medicina para que ele documente o que ele faz. E esse é um grande problema que quando chega lá na frente a gente vai ver dificuldades. Por quê? Porque ele faz um relatório, tem um caso aí que saiu, a gente não vai comentar, mas todo mundo viu tal, e que uma das bases da condenação do médico foi por causa do que estava escrito no relatório médico. Porque o que estava escrito ali foi interpretado pelo Poder Judiciário de uma determinada forma. Então, essa é uma questão importante e que a gente precisa ter em mente, né? O médico, ele tem uma dificuldade na escrita, em escrever de forma adequada e muitas vezes escrevendo só dados positivos. Esse é um outro grande problema. Não, inclusive a faculdade de medicina nos ensina que os dados que tem que ir em prontuário são os positivos. Os negativos, eles são naturais do indivíduo, são fisiológicos. Você vai lá, faz um exame e você verifica um dado positivo, você não registra. Quando isso é avaliado depois de 2, 3 anos, pode-se dar a interpretação de que você não fez. É isso aí. Eu lembro de um caso que a gente atuou, que era um médico que ele estava sendo processado por uma questão de um diagnóstico numa criança, lá, acho que era meningite, alguma coisa assim, e que o único dado que tinha no processo era um dado positivo. Ele não tinha dado nenhum, não tinha informação nenhuma, ele não colocou a temperatura que ele mediu, ele não colocou os testes meníngeos, e ele falava, não, eu fiz tudo isso. E eu não duvido que ele tenha feito, porque isso faz parte do exame, só que ele não registrou. Então o fato dele não ter registrado é como se não existisse. Então esse é um grande problema que a gente vê, e aí isso acho que tem tudo a ver com essa visão mais médico-jurídica, né? Que é o que vem da questão da formação que a gente estava comentando. Então, daí a necessidade de você estudar sobre o direito para que você possa entender essas questões. A gente sabe que para o direito o que está escrito é muito importante. Sim, porque é ele que vai trazer a materialidade de prova. Exato. Agora, a gente vai estar sempre discutindo coisas que aconteceram no passado. Como que você registrou, como que aquilo aconteceu. É através do prontuário médico. Aliás, a existência do prontuário médico é essa. O prontuário médico ele serve para que você possa verificar o que aconteceu. Se você não coloca ali informações suficientes, você vai ter aí uma dificuldade. Inclusive, esse é um tema
que a gente vai trazer num dos próximos podcasts. A gente tem resoluções novas aí sobre documentos médicos, né? E a gente precisa trazer esses temas para quem está assistindo ter conhecimento. Isso vale tanto para quem trabalha dentro das empresas quanto para os próprios médicos, que a gente acaba vendo que é só quem é da área mesmo que tem acesso e se preocupa com isso. As pessoas, elas costumam nem saber. Eu tenho certeza que na maior parte dos grupos médicos aí de WhatsApp que a gente participa, se a gente perguntar quem conhece essas resoluções ou leu, provavelmente ninguém fez nada, porque ele não é a preocupação dele, né? Sim. Ele não está voltado para isso. Não, é importante e nisso. Muitas vezes você já aconteceu de falar, não, mas João, isso, tá, então eu estou te mandando a resolução, aí ele lê a resolução, liga de volta e fala assim, não entendi nada, o que eu tenho que fazer aqui? Por quê? Porque realmente a resolução é feita com finalidade e vista sob o aspecto de ordenamento jurídico da situação, até pelo CFM e pelos CRMs. Então, em função desta condição, eu acho que vale a pena, eu ia citar isso para você, eu acho que vale a pena a gente pensar em tentar fazer um podcast, ou com ou sem convidado, mas trazer alguém de convidado, ou a gente fazer um podcast tentando discutir, não é nem discutir, porque é o que eu sempre digo, resolução, tanto quanto a lei, você pode concordar ou não, que você não pode desrespeitar, mas você pode interpretar, e tem obrigação de interpretar. Então, eu acho que isso é realmente uma condição válida. Eu acho que é muito importante o que você colocou, e eu queria completar o raciocínio, que o terceiro ponto também que a gente observa, que foi observado dentro da minha linha de pesquisa de mestrado e doutorado junto, as condenações e as absolvições feitas em alguns processos, é que o primeiro, relação médico-paciente, segundo, erro documental, e o terceiro, e com um percentual muito pequeno era erro técnico, erro realmente que foi erro do médico. E ainda dentro do erro do médico existe um viés a ser discutido, que entre a história diz assim, o erro médico surgiu em decorrência da falta de conhecimento técnico ou em função da falta de recurso, falta de estrutura do sistema de saúde. Isso também não, em nenhum momento, volto a repetir, nós estamos falando em ciência, em nenhum momento atenua a dor daqueles que estão do outro lado, que sofreram, mas explica, e a finalidade, na minha opinião, de todo e qualquer mestrado, doutorado, qualquer trabalho científico que se busque, é tão somente o que? Você encontrar os meios para melhoria, de trazer sugestões que possam melhorar a condição daquilo que você está analisando. E aí uma delas que eu acho que tem que ser vista é assim, o médico, claro, esta é a função, esta é a profissão, esta é aquilo que ele se propôs. Ele sempre vai ser o alvo principal, porque é ele que tem contato com... É ele que determina o contato com a família. E quando eu falo médico hoje, a gente tem que interpretar de uma forma mais genérica, né? Não é o médico, é o médico levando em consideração todos aqueles que atuam na área de saúde. Por isso que, inclusive, mudaram... Por isso que o CNJ mudou, inclusive, de erro médico, deixou de ser erro médico em função de ser uma condição de área de saúde. E aí é importante que isso seja bem esclarecido, no sentido de que todos os entes envolvidos ali, a gente observa hoje que todos eles trabalham e buscam sempre um objetivo comum, o paciente, a melhoria, o alívio da dor daquele indivíduo. Só que a gente também tem que pensar nas condições sob as quais aquele fato ocorreu e aquilo foi visto e traduzido dentro das possibilidades que se tinha naquele momento, naquela época. Inclusive do conhecimento médico na época. Sim, né? Sim. A gente viu isso muito, acho que para quem está assistindo, fica muito claro se você pegar a pandemia de Covid, você vê como o conhecimento foi evoluindo ao longo do tempo. E hoje, inclusive, às vezes sai algum artigo falando assim, mas nem a máscara tinha efeito. Então, a gente tem uma série de questões aí sendo discutidas e vão ser ainda discutidas ao longo do tempo, durante muitos anos, porque o conhecimento científico é feito disso, né? A gente tem parte de uma base de conhecimento, esse conhecimento vai sendo superado e você vai acumulando mais conhecimento. Inclusive, essa é a metodologia de qualquer estudo científico, né? Você bota lá a hipótese e você vai tentar demonstrar
se aquela hipótese é verdadeira ou não. E aí a gente tem uma série de questões importantes, e a pandemia de Covid ela veio muito mostrar para as pessoas como que funciona isso, e dá para se ter uma ideia de como que funciona esse conhecimento médico, como que ele evolui. E enquanto a gente está falando aqui durante pouco mais de 40 minutos, no mundo inteiro já foram publicados diversos artigos científicos. Então, a evolução do conhecimento ela é muito rápida. Por isso que a gente fala que quando você vai analisar o que um médico fez na sua atuação, você precisa verificar qual que era o conhecimento que ele tinha na época. Não dá para eu julgar alguém pelo que ela fez no passado sem que ela tenha o conhecimento atual. Eu acho que o exemplo típico que eu uso muito é o exemplo do uso da talidomida. É o médico que deu talidomida lá atrás e for dar hoje. Hoje é crime. Na época, ele dava buscando o quê? Uma melhoria da condição da hiperemese gravídica. Então, eu acho que tudo isso tem que se analisar, e eu acho que isso que me fascina dentro de se falar em perícia, daí o porquê que eu uso sempre o termo de que é um fato pretérito sendo visto no presente, buscando efeito pretérito, presente e futuro. É um filme, não é uma foto. E por que a perícia tem que ser um filme e não uma foto? Porque ela tem que retratar, ela tenta materializar, porque esse indivíduo que está, essa materialidade de prova que está se usando naquela condição, seja ela qual for, trabalhista, previdenciária, civil, penal, seja ela qual for, busca o quê? Trazer o mais próximo possível da verdade real, o mais próximo possível do fato real. O que a gente sabe de antemão, todo mundo que tem experiência, todo mundo que, eu digo muito isso para os alunos, todo mundo que faz isso, chega sempre àquela conclusão. Muitas das coisas que eu vou usar é o que eu tenho na mão para provar. O que eu não tenho na mão para provar, eu não posso inventar, eu tenho que, pura e simplesmente, não utilizá-lo. E é muito comum a gente ver, de repente, se tirar coisas de cartola que a finalidade não é criar, a finalidade é retratar, trazer uma retrospectiva material de um fato, ou de uma condição, ou de um ato. E isso eu acho que é fundamental quando a gente entra no campo da perícia. Por quê? Porque as falhas e as poucas condições sobre as quais muitas vezes a perícia é exercida até pela própria visão da ciência pericial e da própria valoração da ciência pericial, ela é fator preponderante e predisponente dos resultados no ato, seja ele de retratação, no ato de qualquer uma das condições sobre as quais se pode usar a perícia buscando a reparação de alguma coisa. Sim. Então, acho que isso é muito importante quando a gente fala em perícia, quando a gente vem vindo com a medicina ocupacional, falamos do meu doutorado, do meu mestrado, por que ele foi para esse caminho. E eu acho que também, Neto, eu queria que você fizesse agora, você falou muito do meu, eu queria que você falasse um pouquinho do teu mestrado também, em relação à bioética, tudo isso que entra dentro disso, e é aquela visão de momento, ou seja, por que de momento? Não que ela tenha uma forma pejorativa de momento, mas é aquela condição que vai evoluindo e que ela traduz todo o resto, né? Sim, diante disso, né, tudo que a gente falou, acho que deu para entender o porquê da medicina e o direito, né? E aí eu fui... Porquê do Medlex, né? E aí eu fui estudar e fazer o mestrado, e aí eu estava pensando, né, no que eu vou estudar, e aí tinha um tema que sempre me fascinou muito, que é a questão da bioética, essa atuação, né, a ética, ela é muito discutida hoje. Então, quando a gente fala dentro de uma empresa, nessa questão em relação à atuação junto ao trabalhador, atuação junto às pessoas, a gente tem que ter uma atuação que garanta a ética, né, o ethos. E então eu me interessei muito e comecei a estudar sobre o tema, e quando estava estudando sobre o tema, tem uma parte ali que é uma coisa muito discutida dentro da medicina e do direito,
que é sobre a questão do sigilo médico, principalmente nas perícias médicas, se tem sigilo, não tem sigilo. Acho que esse é tema para um outro podcast até, né, a gente tratar de sigilo médico e como que isso tudo funciona. Até porque tem um livro nosso só sobre isso. Isso, e inclusive dentro da LGPD. Eu já tenho um convidado, já fiz o convite para ele já aceitou, a gente só precisa acertar as agendas aí, porque ele não mora em São Paulo, para ele poder estar participando, que eu gostaria que ele viesse aqui presencialmente, não fizesse a conversa à distância, que é especialista em LGPD, porque eu lembro quando saiu a LGPD, as pessoas falaram, nossa, a LGPD, quem atua na área médica, a gente já atua com proteção de dados, né? Claro que a LGPD traz uma série de outras regras, mas a gente já tem essa visão de proteção de dados porque a gente atua com dados sensíveis, né? E sabe que a gente não pode revelar, que tem a questão do sigilo e tudo isso. Então, em razão disso, por isso que eu fui fazer o mestrado na área de bioética e fui para essa área de sigilo médico, porque é uma área que me interessa muito, e o doutorado que eu estou cursando também vai ser voltado para essa questão. A gente tem a questão agora que, quando a gente for falar de documentos médicos, a gente vai ter que falar sobre isso, que é o banco de dados dos atestados médicos. Agora em novembro a gente vai ter a publicação da resolução que já está em vigor, né, do Conselho Federal de Medicina, em que todo o atestado vai ser emitido e homologado com a plataforma chamada Atesta CFM. Quais são as repercussões disso, como que isso funciona, prós e contras. O CFM também indicando que as empresas vão poder pagar ali uma assinatura para ter acesso a esses atestados. Como que tudo isso vai funcionar, a gente ainda não sabe. Então tem uma série de questões importantes e que precisam ser estudadas sobre esse tema, e acho que essa é a base do que a gente pensa como necessário para a atuação dentro da medicina, principalmente a medicina do trabalho, de uma forma adequada. E a gente envolve, e aí voltando para aquela questão que a gente estava discutindo, né, como a gente envolve a questão de trabalhador, empresa, e como que isso, você tem problemas no dia a dia em relação a isso, né? A questão do sigilo médico, a empresa às vezes, eu quero saber tal coisa, o que ela pode saber, o que ela não pode, mas tem coisa que você tem que comentar, porque senão você tem que proteger o trabalhador. Então, são uma série de repercussões aí que a gente acaba vendo e que tem uma série de dificuldades no nosso dia a dia dentro da medicina e dentro do direito voltado para essa área. Acho que a gente conseguiu aqui traçar e contar um pouquinho para eles um pouco da história e do porquê de Medlex Cast, né? Porque medicina e direito é fácil, difícil é do Medlex. Porquê da medicina e do direito e como que isso está envolvido, e da onde, quem que está aqui falando com eles, o que a gente faz, e da onde a gente vem, qual que é a nossa formação. Acho que deu para dar um panorama aí. E eu só para completar, né, terminar o panorama, e eu já te dou a palavra. E aí eu complementei fazendo o meu doutorado em Direito às custas exclusiva da própria perícia, onde o tema principal foi, inclusive, depois de muito discutido com a saudosa e acho que uma das maiores autoridades da Argentina nisso, a doutora Zamúdio. E a gente fez, que foi minha orientadora na época. Faleceu durante a pandemia. Foi uma das maiores perdas que a gente teve, não só no relacionamento, mas perdas científicas mesmo. E aí trouxe para a área de perícia, tentando demonstrar uma coisa que acho que dá até para um dia a gente discutir aqui, né? A hipervaloração da perícia como única prova dentro dos processos. Essa entrega que se teve, por que motivos, é o motivo vamos dizer assim, de se fazer um podcast nisso, mas o motivo de se entregar, de que todo o direito veio há anos entregando. Quando eu digo entregando, é colocando todas as fichas, tanto um lado quanto o outro, quanto o próprio judiciário, por meio do juízo,
todas as fichas muitas vezes em cima da perícia médica, esquecendo que a hierarquização de prova não existe no nosso ordenamento jurídico, esquecendo até das dificuldades e das condições às quais muitas vezes se chega a fazer uma perícia médica. E aí eu usei isso como tema para demonstrar que a perícia médica, ou a perícia de uma forma geral, ela tem que ser vista como uma prova dentro de um processo, e não exclusivamente como objetivo de prova. E eu acho que, em linhas gerais, a gente deu uma retrospectiva aqui de tudo que a gente fez, o porquê fez, dentro dos erros e acertos de tudo, que ninguém faz tudo, ninguém é perfeito naquilo que faz, dentro de todas as decepções, dentro dos tropeços de 35 anos exercendo Sim. isso. Eu acho que hoje eu costumo dizer e repito, eu profissionalmente me considero totalmente realizado. Eu atingi aquilo que eu me propus quando eu disse vou fazer medicina, quando eu disse vou fazer medicina do trabalho, quando eu disse vou fazer medicina legal, quando eu disse, enfim, quando eu me propus a fazer alguma coisa. E mais ainda, aí eu me sinto recompensado, e não mais do que tudo, por ter atraído, não sei se por amor, por demonstrar o porquê eu fazia, ter atraído você e teus irmãos para dentro da mesma área, que tocaram, e tenho certeza que o dia que eu partir, as coisas vão continuar, que a história, o Instituto não acaba pura e simplesmente com o Dr. João Batista Optis Júnior, ele vai ter continuidade com os outros. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer para vocês um pouquinho de tudo que a gente faz e o porquê, né, e como que a gente pensa essa área de medicina do trabalho e perícia médica, né, e acho que é o objetivo do podcast, né, a gente trazer essas informações ao longo dos nossos episódios. Inclusive no começo eu não falei, né, a gente conta aí com vocês, se inscrevam no nosso canal, Instituto Paulista de SST, curtam os nossos vídeos, compartilhem, né? Porque às vezes tem alguém que não chegou ainda ao nosso conteúdo e que esse conteúdo você acha que é relevante para ele. Compartilhe o link pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo que você quiser, manda lá por e-mail, manda o link para eles acessarem os nossos vídeos, e comentem, tá? Comentem aí, mandem os seus comentários, a gente... perguntas, sugestões, críticas, tragam tudo isso aí pra gente dentro dos nossos episódios, para que a gente possa ir cada vez mais aprimorando o conteúdo e trazendo um conteúdo atualizado para vocês e que possa ajudar no dia a dia. Tá certo, pessoal? Então, agradecer aí a presença de todos vocês, dar a palavra pro João Batista Optis Júnior, meu pai, para ele encerrar aqui o nosso episódio. E lembrando, toda semana tem um episódio novo, então ativa lá o sininho, porque se você ativa o sininho, quando sai o episódio novo, o YouTube ele notifica vocês que um episódio novo já está disponível, tá? Mas toda semana, se você não vê a notificação do YouTube, pode entrar no nosso canal, toda semana você vai ter um episódio novo tratando de um tema relevante relacionado à medicina e ao direito, à interface entre essas duas ciências. Pessoal, diante disso, o Neto já disse tudo. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, e esperamos estar trazendo alguma coisa no dia a dia para vocês que acrescente ou que pelo menos os faça refletir sobre essa ciência que, para mim, como já demonstrei até nesses dias todos e agora no podcast, é uma ciência que ela tem tudo a ver com aqueles que se propõem a uma melhoria da sociedade.